Bom, pessoal, graça e paz a todos. Estamos aqui para a segunda aula da matéria de Teontologia. Professor Elvis Cabral, mestrante em Teologia, atuante em algumas áreas voltadas à Teologia Sistemática e Teologia Bíblica. Deixa eu ir aqui, apressar um pouco. Na última aula eu falei um pouco sobre o contexto etimológico do contexto de teontologia, está aqui, teontologia. Falei um pouco sobre o teos, sobre o ontos e sobre o logos, teontologia. Hoje nós vamos avançar um pouquinho. Estaremos trabalhando alguns conceitos acerca de Deus. São detalhes e nuances necessários para uma compreensão teontológica, né? Primeiro nós vamos pegar uma citação do Catecismo Menor de Westminster. Deus é espírito, é infinito, eterno, imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Você vê que o Catecismo Menor ele já cita alguns atributos, embora a aula de hoje não falarei de atributos, propriamente dito agora no início, pelo menos, talvez eu entre no final da aula, de uma pincelada, porém teremos uma aula exclusiva somente para atributos. Pontos de convergência que nós precisamos tratar. Primeiro, nós temos que entender o conceito que nós temos a respeito de Deus. Na última aula eu falei um pouco sobre o quesito etimológico, buscando a compreensão daquilo que nós temos como Deus. Na aula de hoje, visar os conceitos. Deus é espírito. Nós temos uma, digamos assim, uma afirmação voltada ao campo da teologia. Se nós fôssemos pairar pelo campo da própria filosofia, conceituar Deus como espírito, ontologicamente falando, seria algo meio vão, ou seja, para a filosofia, principalmente a filosofia alemã, essa seria, sem dúvidas, uma afirmação vaga. Faria aqui algumas citações de alguns teóricos, como o próprio filósofo Schopenhauer, que, ao conceituar Deus, ele disse que ontologicamente Deus não existe. A sua afirmação está pautada do princípio de que o caos cosmológico seja tão grande e a desorganização do cosmos seja tão visível, detectável, que é impossível que exista uma força superior, seja ela espírito, seja ela matéria, para que nós venhamos ser dominados por eles. Diante da afirmação de Schopenhauer, conhecido também como o primeiro filósofo irracional, quando nós entendemos sobre Deus, nós não passamos de seres ressentidos. E esse pensamento ele vai ser ressignificado mais na frente pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Então, dentro da concepção de Schopenhauer, quando nós falamos a respeito de Deus e dizemos Deus não existe dentro da sua concepção, não existe por conta da desordem do cosmos, ou seja, o universo em si é uma desordem, segundo o que relata Schopenhauer. E, para a desordem que existe no cosmos, é impossível que exista um Deus. Por quê, professor? Porque se existisse um Deus, ele com certeza tomaria as rédeas desta situação inteira. Então, segundo o que ele vê, segundo o que ele diz, o que ele relata, não existe um Deus ontologicamente falando, porque simplesmente não existe ordem dentro do que nós conhecemos como cosmos. Deus é infinito, é uma abordagem totalmente teísta, né? Quando nós colocamos o conceito de Deus, nós primeiramente colocamos ele como eterno. O judeu, ao se dirigir ao eterno Deus, a Yahvé, muitas vezes eles o chamam de o eterno. Aqui é um atributo inerente a ele, totalmente ligado à sua pessoa, e é o atributo da infinitude, eterno e imutável, né? Mais um ponto que torna um ser a ser um verdadeiro Deus, né?
nós temos que procurar entender outra nuance. Qual a nuance, professor? Que todo Deus mutável, um Deus que não é eterno, ele também não pode ser considerado, a partir da compreensão do ser, né, ontologicamente falando, ele não pode ser considerado um Deus. É por isso que aqui nasce o princípio babilônico, ou seja, o princípio da idolatria. O Deus que eu crio segundo os meus preceitos, conceitos e desejos. E aqui vão nascer diversos deuses. Aqui o ser humano ele vai criar alguns deuses que nós podemos chamar de deuses tribais, né? A tribo os deuses do vinho, os deuses da sexualidade, os deuses da fertilidade, os deuses do sol, os deuses da lua. Tudo isso aqui é princípio babilônico, criação. Eu crio o Deus que eu quero que me agrade, né? Eu crio o Deus que eu quero que comunique-se comigo na minha linguagem, não apenas na minha linguagem, que concorde com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu quero. Ligado, ainda mais a o que eu entendo como prazer, né? Freud, quando ele escreve sua obra O Princípio do Prazer, ele diz que nós criamos deuses para satisfazer nossos prazeres e as nossas agonias, como seres agônicos que somos. E diante de tudo isso, nós tornamos idólatras. Por que tornamos idólatras? Porque nós criamos deuses. É o que acontece na pós-modernidade. A pós-modernidade é uma época que coleciona deuses. Quem são estes deuses? São os ídolos. São as pessoas que nós buscamos para que sejam os nossos deuses, né? Seja um político que você ama demais, adora, engrandece, seja um artista, ali está o seu Deus. Em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então, mais na frente eu falarei, sem dúvidas, desses atributos. Agora, eu vou pegar aqui outra citação do Catecismo Menor de Westminster. Deus é espírito em si e por ser infinito em seu ser. Glória, bem-aventurança e perfeição. Todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, onipotente, onisciente, infinito em sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, graça e longanimidade, cheio de toda bondade e verdade. Como eu falei, não irei me deter a atributos agora. Estou falando de conceitos. Confissão de Fé de Westminster. Conceito de Deus ainda. Ele é espírito puríssimo, invisível, sem corpo. E aqui nós tomamos partido para uma discussão. Um Deus que não tem corpo, um Deus que não possui membros, um Deus que não tem aquilo que nós idealizamos a partir da nossa existência. Ou seja, este Deus, ele é espírito invisível e não é palpável. E aqui mora um grande problema. Por quê, professor? Porque em cima disso que Yahvé foi por muitos desprezado. Por quê? Porque o povo sempre quis algo de matéria, algo palpável. Você vê que lá no deserto, quando Moisés sobe para conversar com Deus e receber as tábuas da lei, o povo constrói um bezerro de ouro. A idolatria ela sempre esteve entranhada no DNA do ser humano. Por quê? O ser humano é existencialista, dentro de um princípio existencialista, segundo o que Soren Kierkegaard vai falar, ele precisa adorar alguma coisa. Se ele não adorar um Deus que ele criou, ele adora a si mesmo. Então, entra aqui o grande empreendedorismo da pós-modernidade, homem que adora a si mesmo. É totalmente um pensamento ressignificado por Freud no mito de Narciso, né? Então, um Deus sem corpo, um Deus sem paixões. Essa palavra paixão, ela está no plural, mas ela, na língua grega, é pathos, de onde vem a palavra patologia,
um Deus sem doenças da alma, né? Um Deus que não se apaixona, um Deus que não sente paixão. A paixão precede a loucura, a perca da razão. É um Deus racional, um Deus que está sempre muito, muito bem seguro daquilo que ele faz. A ideia de não ter corpo, não ter membros, é uma ideia muito complicada para quem gosta de palpar, de pegar, de ver. Então, nós não podemos dizer qual a forma de Deus. Ah, professor, mas o texto diz que nós somos a sua imagem e semelhança. Ora, nós não podemos achar e interpretar que o fato do texto dizer que somos a imagem e semelhança de Deus quer dizer que Deus tem a forma de um homem, né? Nós não podemos dizer dessa forma. Vide que em Apocalipse capítulo 4, quando João chega no céu, ele vê um ser semelhante a um relâmpago, né? Ele não consegue distinguir a forma. Eu estou falando aqui de forma, ele não consegue distinguir. Então, a expressão imagem e semelhança, o que nós vamos olhar e repensar no latim, o imago Dei, não quer dizer que nós temos a forma de Deus. Isso aqui está atribuído literalmente à personalidade, caráter, ligações afetivas e também a respeito de atributos que alguns nós possuímos, que Deus também possui. Então, não entremos em devaneios. Imenso, eterno, incompreensível, onipotente, eu vou passar novamente por essa aula quando eu for falar só de atributos. Então, quando eu for falar só de atributos, eu irei falar aqui ainda mais nesses slides, mas ainda continuando aqui, fazendo tudo por sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é verdadeiro, galardoador dos que o buscam e, contudo, ele é justíssimo, terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente. Confissão de Westminster. Aqui nós iremos ver mais alguns conceitos. Muito bem. Aqui alguns pontos que nós ainda iremos estudar. Nós estudaremos ainda a obra de Deus, nós ainda veremos um pouco sobre a prova da existência de Deus, somente dentro do campo da filosofia, natureza essencial de Deus, os nomes de Deus, os atributos de Deus, Santíssima Trindade. São pontos que nós não só veremos, como nós discutiremos. Ainda dentro do campo, o campo dos conceitos, aqui nós falaremos um pouquinho sobre as provas da existência, lembrando da existência de Deus, lembrando que ontologicamente é algo muito discutido pelos filósofos provar, e muito complicado provar a existência ontológica, né? Mas vamos verificar alguns argumentos para que nós venhamos trabalhar essa suposta existência de um Deus que está acima de tudo, de um ser superior e maior, infinitamente maior do que nós, e que, segundo aquilo que nós acreditamos, domina sobre tudo e todos, e está sempre no controle de todas as situações. Pegando aqui um princípio, ou desconstruindo aqui meio que um princípio zoroástrico, do dualismo, a incansável luta entre o bem e o mal, entendendo que tudo está no controle de Deus e que Deus não tem rivais. Rivais quem tem é o homem. Deus, por si só, ele é todo-poderoso, onipotente, já venceu todas as batalhas, não tem mais nenhuma batalha para vencer, e sob o sopro da sua boca qualquer inimigo é derrotado. Argumento cosmológico, né? Cada coisa criada no universo tem uma causa. Essa causa só pode ser Deus. Você concordaria comigo que esse argumento ele é um argumento simples, né? Argumento ontológico. Há uma ideia inata no ser humano sobre a existência de um ser supremo que deve ser reverenciado e temido. Aqui nós vamos repensar o que disse Soren Kierkegaard. Há uma ideia inata, ou seja, na existência do antropos já existe uma necessidade de Deus. A neurociência ela repensa o homem, as suas recentes pesquisas, já de alguns anos, que antes o ser humano ele era tido como ser biopsicossocial, biológico, psíquico,
e social. Hoje o ser humano ele já é tido como um ser biopsicossocial e noético. Por muitas pesquisas que se foram feitas, existe dentro do homem uma necessidade de Deus. E isso comprova mais a Bíblia sobre o princípio da revelação geral. E quando nós entramos dentro deste princípio de que o homem, existencialmente falando, ele necessita de Deus, nós já pensamos em Soren Kierkegaard e desconstruímos o que Jean-Paul Sartre disse. Porque Soren Kierkegaard diz que o homem, há no homem uma necessidade de Deus. Há no homem um vazio para ser preenchido. Já Jean-Paul Sartre, marido de Simone de Beauvoir, grande pensadora e criadora da ideologia de gênero, não existe necessidade de Deus e que se pode preencher tudo isso com aquilo que as nossas experiências subjetivas, a partir dos nossos mecanismos sensoriais, a partir do sexo, a partir da bebida, a partir das drogas, tudo isso pode preencher. Então, existencialmente falando, eu não careço de um Deus, existencialmente falando, eu careço de experiências palpáveis, tocáveis, enfim, isso, ontologicamente falando, é uma baboseira. Então, a partir da ontologia do antropos, né, do homem, o ser humano é um ser que, em seu ser, necessita de Deus. Argumento teleológico, toda a criação revela inteligência, ordem, harmonia e propósito. Logo, fui criada por um ser inteligente e capaz. Aqui nós desconstruímos um pouquinho o pensamento de Schopenhauer, porque Schopenhauer disse que o ser, ou melhor dizendo, o cosmos, é uma eterna desordem, mas não é. A verdade é que somente em devaneio chegou a esta conclusão. Como disse Fyodor Dostoiévski, há uma eterna visibilidade de Deus em cada detalhe da criação. Então, isso aqui torna-se um argumento vencido através da sua subjetividade. Ele acredita que Deus ele não existe e a sua inexistência ainda mais torna o cosmos desorganizado. Mas dentro do argumento teleológico, o que nós temos é o entendimento que toda a criação revela. A Escritura já disse, né? A criação, tudo que há nela, revela e manifesta a glória de Deus. Vide o que Paulo vai tratar em Romanos capítulo número 1. E tudo que está, como diz Augusto Cury, desde uma flor e de uma folha que cai, até o grande céu e o grande universo, tem o dedo da criação e o DNA divino do Todo-Criador, do Todo-Poderoso. E para tudo isso, estar da forma que está, é preciso que seja um ser de suprema inteligência. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Argumento moral. O ser humano tem consciência do que é certo e do que é errado, e que é responsável por isso diante da divindade. Aqui mora um dos grandes problemas, né? E que hoje, na pós-modernidade, tem sido repensado. Por quê, professor? Porque na pós-modernidade ninguém quer ser corrigido. Na pós-modernidade nós vivemos a desconstrução das metanarrativas. E quando nós vivemos as desconstruções das metanarrativas, nós vivemos um tempo de muito problema. Por quê? Porque neste tempo nós temos a desconstrução do religioso sagrado. E quando nós temos essa desconstrução, nós vemos que o ser humano não quer ser corrigido. A ideia de um Deus que não me corrige, a ideia de um Deus que eu não preciso dar explicação, a ideia de um Deus que eu não preciso estar diante dele para ser penalizado por algo, é a ideia de um Deus que eu criei. Então, é um princípio babilônico, é um princípio idólatra. Então, o argumento moral, ele é, sem dúvidas, um dos argumentos mais fortes, porque a própria moral, ela vai nos dar a confirmação da existência de um ser que está sobre mim e acima de mim, na qual um dia eu terei que prestar contas. E isso está muito ligado à nossa noção de finitude. Por quê?
porque nós não temos o domínio da nossa vida. Ah, mas isso aí é o tempo. Não, não é meramente isso. Nós podemos morrer hoje, podemos morrer amanhã. Se fosse o tempo, todo mundo morria de velhice. Ninguém morria de outras situações. Então, dentro desse princípio, nós temos aí argumentos fortíssimos que comprovam, apontam e valorizam a pessoa de Deus e sua obra. Argumento histórico. Todos os povos da Terra, em toda a sua história, têm consciência de um ser supremo. Daí, as manifestações religiosas em suas respectivas culturas. Ora, Paulo, ele escrevendo, né, no primeiro capítulo de Romanos, ele vai falar sobre isso. Principalmente por povos que abandonaram a real adoração de Deus, do Criador, para adorar a criatura. Então, o ser humano, ontologicamente falando, ele sempre necessita de algo para adorar. Ele precisa adorar alguma coisa. Ele está sempre adorando alguma coisa. Se ele, se ele não dirigisse ao Deus verdadeiro, ele vai adorar um Deus de mentira, criado por ele, vai adorar uma árvore, vai adorar o sol, vai adorar uma flor, vai adorar a si mesmo, no pior dos casos, né? E o que torna-se idolatria. E muito bem, nós vamos até aqui nesta aula sobre os argumentos teológicos, os argumentos teleológicos, moral, e eu encerro dizendo que, ao contrário do que muitos teóricos pensam, como quando Friedrich Nietzsche vai falar a respeito de Deus está morto, né, e que a religião é colocada no banco dos réus, e que na época da modernidade, segundo os pensadores, tudo que diz respeito à religião ia acabar, e a religião é levada ao tribunal, e o que nós vemos hoje é a religião que não acabou, nós vemos a religião se expandindo ainda mais, e eu chegaria à conclusão de que mesmo tendo sido colocada no banco dos réus, a religião não foi condenada, e muito menos ela foi morta. E Friedrich Nietzsche, quando ele disse que a ideia de Deus é a ideia de alguém ressentido, de alguém que precisa se apalpar, ou se apoiar em alguém para poder viver e continuar existindo, eu diria que ele foi muito infeliz em sua afirmação. Na verdade, não é que nós precisemos de alguém para nos apoiarmos. Na verdade, é que nós precisamos de alguém para que ande conosco todos os dias e, além de nos apoiar, que venha nos sustentar. Outro filósofo que falou muito, né, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, quando ele disse que pensar a respeito de Deus é possuir um pensamento oceânico, ou seja, não ter limites na sua racionalidade, ou seja, ele quis dizer, você é um esquizofrênico, você não tem pensamentos lógicos, o seu pensamento é como a onda do oceano, infinito, porém, em um eterno vai e vem. E quando ele alerta sobre isso, ele vai falando para nós que quem crê, quem acredita e quem cultua a Deus ou a um Deus não passa de um ressentido, um culpado, que por sentimentos de culpa, ele precisa procurar um Deus para se explicar diante dele, porque não tem coragem de encarar seus próprios problemas. E isso aqui nós entendemos que é mais um pensamento subjetivo, algo voltado ao indivíduo, pautado em suas experiências, que não tendo em quem descontar, ele vai descontar naquele que nunca iria dar ouvido para ele e tentar um pouco ligar para o que ele estava dizendo, a saber, Deus. Então, encerro esta aula coagulando tudo aquilo que eu falei e pontuando conceitos e argumentos da sua existência. Deus abençoe tua vida, fica na paz e até a próxima aula.